O mundo dos sonhos, uma visão psicológica e espiritual. A história conta repetidas vezes como os sonhos mudam, como a vida muda, como os povos e locais mudam, mudanças de pessoas em fases da vida, de povos pautados na história terrena e acrescidos de conhecimento espiritual. A importância do evangelho no lar, de passes, atendimentos em grupos de saúde, harmonização, limpeza e faixas de passado. Buscar sempre a caridade. Estudos comprovaram que ao dormir, o corpo fica imóvel e, inúmeras vezes, os olhos movimentam-se. E somente quando cessam os movimentos oculares, a pessoa modifica a postura do seu corpo. O que transcorre no sonho costuma se comparar à duração do momento com o movimento ocular, sendo rápido como o conteúdo dos sonhos. Então, esse movimento rapidinho do sonho, do olho. Momentos do sonho ocorrem quando o dormir é menos profundo. Em 332 a.C., Alexandre o Grande tentou conquistar Tiro, uma base estratégica na guerra entre os gregos e os persas, no país do Líbano. A história da conquista de Alexandre é pautada no sonho que ele teve. Você sabe que eu gosto muito de trazer algo da história, então eu busquei isso, porque todo mundo sabe da questão de Alexandre o Grande. Encontra-se na história que, cansado, isso o Alexandre, de assediar a cidade, Alexandre desejava abandonar o cerco, e então sonhou com Sátiro, que era considerado divindade menor da natureza, com aparência do homem, com orelhas e cauda de cabrito, nariz achatado e chifre na testa. Alexandre Magno, após o sonho, recorreu a um intérprete de sonho, que dividiu a palavra sátiro em sa e tiro, interpretando: Tiro será teu. Com isso, Alexandre Magno decidiu persistir na luta até vencer. E após 7 meses, Alexandre derrubou as muralhas de Tiro e retomou a cidade para ele. Olha a questão do sonho. Olhem. O sono proporciona a reposição de energias que foram usadas no período das atividades físicas e mentais, estando acordado. Reduz as atividades motoras, sendo o repouso uma alternativa vital para o nosso cérebro. Então, é necessário que todos nós possamos, durante alguns dias, alguns de noite, ou dormir, é descansar o físico. Aspectos emocionais ao dormir contribuem para amenizar a ansiedade, a dor, a tristeza, preocupações, angústias e etc.
sendo bastante comum que alguém que queira dormir em excesso esteja fugindo de seus pensamentos e sentimentos. Por que que eu coloquei isso? Porque muitas pessoas buscam o dormir. Então, estão sempre cansadas, estão sempre com sono e deixam os seus pensamentos de lado. Bom, dormir. Eu conheço várias pessoas que têm isso. E aí entra bem na questão do emocional. São pessoas que não querem ficar acordada para não pensarem e para fugir de seus sentimentos. À noite, para poder descansar, necessário despojar-se das capas psíquicas negativas, pautadas em preocupações, limpar a mente e sugiro fazer uma oração. Inúmeras vezes, durante a oração, é necessário pedir para que nosso espírito seja atendido no hospital espiritual, enquanto o corpo estiver descansando. Assim, por que eu trago isso? Quando nós vamos dormir, fazer a oração, muitas vezes, pelas questões de excesso de tensão, ou inclusive uma doença física, a gente precisa de um atendimento no hospital espiritual. Então, sugiro que nas orações, muitas vezes, se peça para ir para um hospital espiritual. Às vezes, a gente só pede para ir para o hospital espiritual e sugerindo que eles nos levem para a unidade necessária. Às vezes é com uma psicóloga, às vezes é com psiquiatra, às vezes é com dermatologista, às vezes é com oncologista, enfim, né? É fundamental que se peça para ir para o hospital, quando necessário. Necessário estar preparado para buscar mentalmente o positivo do dia a dia, encontrando resultados obscurecidos ou que sentimos como prejudicados pelo confronto desta vida e muitas vezes ligadas a faixas de passado. Então, independente do que já vivemos, é muito importante usar nossa mente para trazer o positivo. E muitas vezes, dentro do contexto difícil que estamos passando, a gente pensar no aprendizado que estamos tendo. E aí é buscar o positivo. Psicologicamente, define-se o sonho como uma imagem psíquica e no momento em que está sonhando, sente-se como real. E inúmeras vezes o sonho não corresponde à sua realidade. Sonhos intensos normalmente provocam no indivíduo reações ambivalentes e paradoxais. Sonhos aparentemente compreensíveis revelam que estão relacionados aos pensamentos quando acordado. Continuo falando, aí eu explico melhor sobre isso. Os sonhos espirituais são expressões oníricas que transcendem o plano físico e emocional, onde nos conectamos com o mundo espiritual. Coloquei ali, onírico é relativo ao próprio sonho, por isso a palavra onírico. Trago alguns exemplos de sonhos. Sonhos de premonição.
podem produzir eventos futuros bons ou ruins e geralmente nos alertam sobre possíveis acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos. Voltando ali para os sonhos de premonição. Vou contar para vocês o que me aconteceu há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio. Num sonho, eu sonhei com o Dr. Ivan, que todos vocês sabem que foi o fundador da nossa casa espírita João Pedro. Eu não lembrava absolutamente nada, só sei que ele entrou no sonho. Aí eu fui trabalhar, que eu estava trabalhando no grupo da Leila Xavier. Quando eu cheguei lá, estava o presidente e o vice-presidente, na época o Rogério, sentadinhos lá, daí eu dei boa noite, fui pro ladinho, e eles, não, vem aqui. E isso eu sonhei na segunda. Na terça noite, eles me convidaram para assumir o grupo de problemas kármicos. Bom, dentro do que eu penso, eu realmente tive um sonho de premonição. Não sei absolutamente nada que o doutor Ivan me falou, mas na hora eu aceitei. E aí depois fiquei pensando e quando eu fui trabalhar aqui, ver o material dos sonhos, me veio direto esse pensamento que eu estou dividindo com vocês. Sonhos de orientação nos oferecem conselhos, sendo a análise do sonho subjetivo e pessoal. Importante buscar e encontrar o significado em sites que sejam relevantes e auxiliem em nosso crescimento mental e espiritual. Dentro do sonho de orientação, é como se fosse uma intuição, mas a gente tem que cuidar muito o pensamento que temos durante o dia. É uma orientação do alto ou uma orientação do baixo? E aí entra cuidar, forma de pensamentos. Um fato que seguidamente acontece é a repetição do sonho, pautado em desejo de sucesso ou temor, podendo estar ligado a situações do passado, de outras encarnações ou do passado desta vida. Por que eu trago isso de repetição de sonhos? Às vezes, é tipo assim, vamos colocar um exemplo, tipo uma garrafa de água. E aí, na outra noite, a mesma garrafa de água, só que num contexto diferente. Então, a gente tem que buscar entender por que a garrafa d'água. E eu trouxe esse exemplo só porque eu estou com uma garrafa de água aqui do meu lado. Pergunta: o sonho tem alguma relação com o que acontecerá no futuro? Eu gostaria que vocês pensassem um minutinho sobre isso. Para inúmeras pessoas, o sonho é como fazer um jogo de palavras em relação com o conhecimento ou imaginação. Os sonhos nem sempre estão ligados ao passado, podendo estar ligados ao medo ou desejo do futuro que está por vir. Sonhar como se fosse real
É um estado de consciência chamado de sonho lúcido. O sonho lúcido é como um estado psicológico, onde a pessoa que está sonhando poderá mudar o enredo do sonho. Aí volta para sonho, ou o que a gente chama de pesadelo, que é aquele sonho pesado. Então, novamente, entra com a questão da nossa mente. E a importância, pessoal, de cuidar muito a nossa mente. É uma jornada diária, cuidar a mente. Durante o sono, essa experiência é razoavelmente preservada e o sujeito, ao acordar, relata sensações realistas de medo ou de desejo. Isso quando lembra do sonho. Sensação ao acordar desejando ou temendo viver o que sonhou. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e gosto muito de trabalhar com sonhos. Então, sempre que algum paciente me relata algum sonho, e às vezes até começa a sessão dizendo, bah, hoje eu sonhei, mas não tem nada a ver. Aí eu pergunto, queres falar? E aí, se a pessoa quer falar, tem uma interpretação muito lógica, pautada em medo ou desejo. Sonhos são reflexos do dia a dia, do seu estado emocional. E algumas vezes podem ser avisos espirituais, positivos ou negativos. Como eu falei antes, daquele meu sonho com o doutor Ivan, que eu realmente não sei o que ele falou, assim, para mim, extremamente positivo. Pensamentos emotivos e tensos geralmente trazem ao dormir tensões psíquicas que não podem ser dominadas dormindo e nem mesmo serem elaboradas durante o sono. Então, quando a gente está sonhando, a gente não consegue usar a razão, usar o pensamento. É o sonho. Então, não tem como elaborar no momento do sonho o que é o melhor caminho, qual o melhor caminho. Acordado, usa-se e deve-se usar a razão, e assim conseguiremos elaborar melhor os pensamentos e sentimentos. E, é claro, teremos uma vida melhor. Ao sonhar, vive-se uma realidade ambiental ou uma fantasia. Então, o sonho é muito ligado ao que acontece no nosso dia a dia ou uma fantasia que temos para o nosso dia a dia. Interpretar o sonho auxilia no reconhecimento do erro e de acertos, orientando o sonhador no acontecimento de sua vida real. Conteúdo dos sonhos traumáticos geralmente retornam a um inconsciente, e por isso o não lembrar o que sonhou, acordando com a sensação que não sonhou. Olha só, pessoal, então assim, acho que todos vocês sabem, nós temos na mente a parte consciente, que é bem pequena, e a inconsciente, muito grande. Então, por isso, sonhamos todas as noites, mas não lembramos porque volta para o nosso inconsciente. É muito difícil lembrar o sonho. É muito difícil mesmo.
No sonho, há uma associação livre dos pensamentos positivos e dos negativos. Estudos pautados em sonhos dizem que na mente do sonhador há sempre situações de conflito que ocorrem com os pensamentos rechaçados durante o dia. Por exemplo, não concordar com tal ideia, que poderá manifestar-se durante a noite. Por exemplo, a gente está num trabalho, seja um trabalho presencial, enfim. Não concordei com essa ideia. Mas, fomos voto vencido, ou a maioria concordou com tal coisa. Pode acontecer da gente sonhar com isso e lembrar disso, ou não lembrar. O sonho, inúmeras vezes, representa o desejo ou o conflito da mente. Ressalto sempre isso. O sonho representa muito, 99%, o desejo ou o conflito da mente. Sonhos espirituais significam que a espiritualidade está passando ideias, sejam positivas ou negativas, de irmãos do alto ou do baixo, que estarão interligados com a vibração mental de cada um. Então, eu insisto muito, a nossa mente é que vai atrair irmãos do alto ou irmãos do baixo. Então, também temos que ter um cuidado muito grande. Quando for um sonho espiritual, é irmão do alto ou é irmão do baixo? Aí entra novamente a nossa mente. Olha, pessoal, é extremamente importante a gente cuidar muito a nossa mente. Sempre buscando pensamentos elevados, pensamentos positivos, aceitação. A mente humana geralmente está repleta de conflitos e o não lembrar dos sonhos é uma forma de evitar medos, as tristezas, as dores e preocupações. É aquilo que eu coloquei antes, volta para o nosso inconsciente. Por isso, muitas vezes não lembramos. O sonho normalmente representa conflitos da nossa mente humana. O sonho lembrado geralmente é dissimulado, sendo usado pela mente para ocultar ou solucionar o conflito. Quantas vezes a gente acorda, sonhei com tal coisa. E é tão importante tentar entender o significado de tal coisa. E assim, pessoal, todo sonho tem um significado. Por mais que as pessoas acham, que eu escuto direto isso no consultório, mas esse sonho não tem nada a ver. Sendo que esse sonho nada a ver, assim, sonhou 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, e aí traz para consulta, a gente analisa, interpreta, e esse sonho não volta mais. O estudo dos sonhos, pautado na ciência, tem como um dos objetivos mudar o conteúdo latente. O que é o conteúdo latente? Aquele que é bem guardado, que a gente não tem a consciência, não é manifesto. A interpretação do sonho auxilia na resolução do conflito real. O prazeroso por si só
geralmente não é capaz de originar um sonho, porque não é a causa de conflito. É aceito e desejado nos pensamentos do dia a dia. Pesadelos, sonhos assustadores, e são normais. Podem ser causados por estresse, ansiedade, medicamentos, consumo de álcool, drogas, e também ligado a espíritos obsessores. Pesadelos estão associados a sentimentos negativos e inúmeras vezes a traumas que nesta vida ainda não foram superados. Pode sim ter alguma coisa com vidas passadas, né? Mas não temos como ter certeza. E o que passou, passou. Então a gente tem que saber viver o hoje e superar todos esses conflitos. Os pesadelos têm um significado. Eles são tensos, muitas vezes a pessoa que tem um pesadelo acorda até chorando, acorda com medo, não consegue mais nem, tem medo até de voltar a dormir. Mas assim, vai novamente para o entendimento do sonho. E sugiro que ao acordar, acorde em função de um pesadelo com muito medo, faça oração, se ligue ao hospital espiritual, para que se possa dormir bem e descansar o nosso corpo. Outra forma de disfarçar conflitos nos sonhos é denominado como deslocamento. Consiste em representar uma ideia por algo distinto, de forma direta ou indireta. Explicando melhor, o deslocamento do sonho acontece frequentemente e consiste em representar uma ideia com algo distinto e diferente. Inúmeras vezes, o que não admitimos pensar e sentir durante o dia, por exemplo, como ter ciúmes de alguém, frequentemente sonhamos algo semelhante a ciúmes, representado por outra pessoa, outro local e mesmo algum animal. É muito difícil mesmo para uma pessoa entender o significado daquele sonho. Por isso, o deslocamento. Por exemplo, quando eu usei o exemplo dos ciúmes, né? Então, estou com ciúmes de tal pessoa. Só que nós que somos, estamos pautados na espiritualidade maior, como que a gente vai admitir que tem ciúmes de determinada coisa? Então, a gente desloca para outra pessoa os ciúmes. E aí vem a importância do autoconhecer-se, do saber o que realmente sente, o que realmente pensa, e a palavra que eu uso sempre, aceitação de tal comportamento e mudar a si. No deslocamento do sonho, é bastante difícil lembrar o que foi sonhado, e por isso, inúmeras vezes a pessoa não se dá conta do significado do seu sonho, considerando que sonhou com uma bobagem. Tal incompreensão pode ser explicada levando em conta no que o indivíduo esforça-se para rechaçar o que sonhou,
e geralmente há uma elevada resistência para aceitar tal fato, pautado na negação ou medo. É aquilo que eu falei antes. Para nós que estamos querendo evoluir, como é que a gente vai ter ciúmes de alguém e aí aparece no sonho? Estou usando a palavra ciúmes novamente, tá? Porque isso, pessoal, é fundamental que a gente jamais tenha. Ciúmes é muito complicado e nos coloca muito para baixo, emocionalmente e espiritualmente. Fácil observar que o deslocamento nos sonhos são provocados por estímulos corporais e também espirituais, como lesão em algum membro, insetos, animais que picam, venenosos e ou perigosos. Nesses casos, podem se referir a uma situação latente no deslocamento dos sonhos, disfarçando inúmeros pensamentos prejudiciais em sua evolução social, funcional e, é claro, espiritual. E levando para isso dos pesadelos, por exemplo, com animais perigosos, venenosos, muitas vezes estão pautados na espiritualidade e tantas outras vezes não. Porque é muito comum as pessoas acharem, isso é espiritual, tem alguém me mandando energia negativa, enfim, mas é porque a gente deixou essas energias negativas entrarem no nosso campo. A proteção vem da nossa mente e da nossa oração. O corpo descansa, mas nosso espírito perambula, subindo ou descendo. Então, reforço a importância da oração antes de dormir, conectando-se com a espiritualidade maior. Através da nossa mente, todos os nossos pensamentos e sentimentos, estamos sempre acompanhados por irmãos espirituais, do alto ou do baixo. E reforço novamente, depende do nosso pensamento. Quanto melhor o nosso pensamento, os espíritos do alto estarão sempre conosco. E, inclusive, pessoal, quando nossos pensamentos são muito negativos, os espíritos do alto estão próximos, mas eles sempre deixam dentro do livre-arbítrio, a escolha é de cada um. O sonho refere-se a pensamentos pessoais, aliado a notícias mundiais, do espaço em que vive-se, e por isso usa-se a palavra simbolismo. Forma especial de deslocamento. Simbolismo consiste na representação de uma pessoa, atitude ou ação. Simbolismo não é uma atividade psíquica só representada nos sonhos. Ocorre em muitos outros aspectos da vida humana. Refere-se a um comportamento ou pensamento com significado oculto ao que a pessoa está de fato pensando e sentindo. E inúmeras vezes não aceita este sentir e pensar.
Nos sonhos, o significado dos símbolos é muitas vezes enigmático e não há na interpretação do sonho uma forma precisa de interpretá-lo e buscar entender o significado do que foi sonhado. Procura-se o significado simbólico, ajustando ao desejo, ao medo. Preocupações vividas no momento, aliado a inúmeras inquietações e desejos. Então, é uma simbologia, e que não quer dizer que seja, de fato, o que está sendo simbolizado. É a nossa mente atraindo. Na maioria dos sonhos, o sonhador pode seguir dormindo, protegido por suas imagens substitutivas do pensamento angustiante. Porém, em sonhos, os pensamentos latentes insistem em ser percebidos e é definido como um pesadelo. Então, voltando a falar, o latente é igual a inconsciente, é o que não é manifesto. O sonho positivo geralmente significa dizer a si mesmo que teve êxito em uma determinada situação e confiar que vencerá novos obstáculos, alcançando melhores resultados, aliados a seus desejos conscientes e os inconscientes. E como eu falei antes, o inconsciente é muito grande. E por mais que se trabalhe isso toda a nossa encarnação, é muito difícil trabalhar todo o nosso inconsciente. Acho que ninguém consegue. O sonho origina-se através do inconsciente. E quando o sonho é lembrado, estamos trabalhando na evolução da nossa consciência, na tomada de decisões e escolhas. A resistência, em especial dos pensamentos negativos, faz com que o nosso mental leve o sonho novamente para o inconsciente. E aí acordamos com a sensação de que nada sonhou. É aquilo que eu já falei para vocês. Então, sonhamos sempre, mas muitas vezes não conseguimos lembrar absolutamente nada. Essa noite não sonhei, porque voltou para o nosso inconsciente. Isso a ciência determina, já colocou isso. Diferente de algumas correntes esotéricas que oferecem interpretações fixas para símbolos nos sonhos, o espiritismo e a psicologia enfatizam que cada sonho deve ser analisado dentro do contexto individual do sonhador. Por que eu trouxe isso? Porque, assim, falando na história da garrafa d'água, para mim, pode ter uma interpretação a garrafa d'água. Para cada um que está me escutando agora, vai ter uma outra interpretação da garrafa d'água. Então, essas formas de correntes esotéricas, a psicologia não concorda e a espiritualidade também não concorda. Como o espírito traz consigo experiências acumuladas ao longo de diversas encarnações, o significado dos sonhos pode variar conforme a bagagem emocional, cultural, familiar e espiritual de cada um. Além disso, é comum que os sonhos sejam fragmentados ou distorcidos ao serem lembrados, pois a mente do ser humano
nem sempre consegue traduzir com exatidão as vivências do espírito em outras dimensões. Muitas vezes, as experiências espirituais durante o sono são registradas na memória inconsciente e só emergem parcialmente ao acordar, em forma de imagens simbólicas. Exemplo, pensar em algo ou acontecer algo ligado ao que sonhou. E muitas vezes, e aí entra muito na questão da espiritualidade, ao acordar, não sonhei nessa noite, mas aí tá tomando um café e lembra, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que falar tal coisa, eu tenho que ler tal coisa, e aí vem um pensamento. De fato, nesse momento, a espiritualidade está nos ajudando. Freud, considerava os sonhos como uma janela para o inconsciente, revelando desejos reprimidos, conflitos e memórias esquecidas. Freud não tinha espiritualidade, não era ligado a nenhum contexto de religião, mas trago alguma coisa dele voltado ao conhecimento científico dele. Né? Então, ele considerava uma janela para o inconsciente. Jung, um dos principais pensadores da psicologia analítica, desenvolveu uma abordagem analítica sobre o sonho, enfatizando a importância da integração do inconsciente para o consciente. Então, o inconsciente está embaixo, vai subindo para se tornar consciente. Sonhos para Jung foram e ainda são considerados como uma ferramenta para a pessoa tornar-se mais consciente de si mesma, de suas ações e reações. Sonhos prospectivos compensam a falta de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, pois grande parte do nosso cérebro sonhando ou acordado é movido pelo nosso inconsciente. Aquilo que eu coloquei antes, o nosso inconsciente domina a nossa consciência. Por isso a importância da autoanálise. Trouxe ali do Jung. Dentro de cada um de nós, há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco por meio dos sonhos. Por isso, a importância, pessoal, quando a gente sonha, porque muitas vezes o que acontece? A gente sonha, aí, sonhei com tal coisa, levanta, vai tomar café, e aí vai para o banho e já esquece. O que eu sonhei mesmo? Isso é real. Então, o que eu sugiro para meus pacientes? E aí vou sugerir para vocês também. Anotem o sonho. Antes de tomar o café, anotem o sonho, porque daí não vai ser esquecido. E aí vocês mesmos pensam qual é o significado desse sonho. O que ele quis nos dizer? O que existe dos sonhos em relação com o nosso conhecimento do futuro? Ressalto que o importante é saber viver bem o hoje, para si e para os outros, principalmente para quem conosco convive. A importância do bem coletivo e jamais o bem individual. Porque dentro do bem individual estamos pautados no egoísmo.
E aí não há crescimento espiritual nenhum. As vicissitudes e tribulações da vida são apenas incidentes que devemos enfrentar com paciência, porque com certeza são de curta duração. Isso está escrito no Evangelho. E se a gente for ficar pautado nisso, tudo passa. Tudo passa. O bom e o ruim. O despertar do sono mais profundo geralmente vem de encontro aos estímulos emocionais intensos, como no caso de uma mãe que desperta com o choro do bebê, ou com um bichinho de estimação que faz um pequeno barulho desejando algo, como comer ou brincar. E isso é bem assim, né? O sono se desperta com barulhinho, principalmente quando se tem um bebê dentro de casa, já se dorme pensando, se fulaninho acordar, como é que eu faço? Então já dorme pensando que precisa acordar se o bebê acorda. Durante o dormir, há momentos que a pessoa move rapidamente os olhos. Olha só, em 1953, professores de fisiologia da Universidade de Chicago relataram com seus estudos que ao dormir move-se rapidamente os olhos porque já está sonhando. As pesquisas foram realizadas com pessoas de diferentes níveis sociais e profissionais, sendo que foi usado eletrodos sobre a pele, que registravam movimentos oculares e também de batimentos cardíacos. Assim, confirmou-se a ideia que movimentos rápidos dos olhos estão ligados com o conteúdo do sonho. Isso para mim, tá, pessoal, foi uma novidade. E que eu quis colocar para vocês também. Pesquisas dizem que em uma noite comum costuma-se ter 4 ou 5 sonhos, e ao despertar, não recordar-se de nenhum, ou somente um, e às vezes 2. Já escutei muito, né? Sonhei com tal coisa, e ligado normalmente a pesadelo. Sonhei com tal coisa, daí fui dormir, sonhei com tal coisa novamente, ou algo similar. Então, pelos estudos, temos 4 ou 5 sonhos por noite. Sonhos, para quem está sonhando, é como se fosse real. Sendo assim, o sonhador considera que ele próprio ou a outra pessoa que apareceu no sonho possa estar cometendo um erro, como se estivesse agindo fora de seu juízo mental e funcional. Pergunto: é real? É imaginário? O sonho pode estar ligado com a espiritualidade, tanto do alto quanto do baixo. Interpretar e tentar analisar o sonho e o que ele quer nos dizer ajudará no entendimento de nossas ações e reações, pensamentos e sentimentos que atualmente vivenciamos. Os sonhos são uma janela para a nossa alma, revelando medos, anseios e desejos.
Dentro da espiritualidade, os sonhos inúmeras vezes são vistos como mensagem dos espíritos, alertando sobre perigos, oferecendo orientação e auxílio. E aí, pessoal, muitas vezes, como eu coloquei antes, que o nosso pensamento, se ele for muito negativo durante o dia, os espíritos de baixo chegarão até nós também nos nossos sonhos e nos trarão um sonho, tipo, faz tal coisa, conquista tal coisa, busca tal coisa. E a gente tem que estar sempre muito alerta, é um cuidado necessário e diário. Importante é não parar de pensar, questionar-se, pois o curso da vida tem suas próprias razões de existir. Volto a falar, livre arbítrio, nossas escolhas, nossas decisões. Sonhar e buscar através do bem individual e coletivo. Fazer a caridade. Cuidar pensamentos e ações. E se cair, levantar-se, pois sempre somos amparados pela luz maior. E, pessoal, todos nós estamos aqui na escola da vida. Caímos. É importante buscarmos como levantar, como não cair novamente. E uma das coisas que eu trago sempre é que quando a gente se dá conta de um erro, a gente não faz mais aquele mesmo erro, até se dar conta de um outro erro, porque erramos, todos nós erramos. E o importante da escola da vida é buscar o acerto. Benditos os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar angústias e medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza e gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nosso espírito e o nosso cérebro. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Vem fazendo um barulho aí, pessoal. A interpretação espiritual dos sonhos poderá ajudar a entender mensagens espirituais do alto ou do baixo, sendo que os símbolos, eu não entendi o que eu coloquei aqui. No Espiritismo, os sonhos são considerados como uma forma de comunicação com os espíritos, incluindo os ancestrais, guias espirituais, pautados em entidades desencarnadas. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar em seu ninho. O Espiritismo
doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, oferece uma visão ampla sobre os sonhos, considerando-os como fenômenos que podem envolver tanto aspectos psicológicos quanto espirituais. Segundo essa perspectiva, durante o sono, o espírito se emancipa parcialmente do corpo físico, podendo interagir com outras entidades, visitar diferentes planos espirituais e até mesmo reviver experiências de vidas passadas. Esta concepção amplia a compreensão tradicional dos sonhos, que costumam focar apenas em processos mentais, inconscientes, e propõe que nem todos os sonhos sejam oriundos da mente, mas também possam refletir vivências espirituais. No Espiritismo, o sono é visto como um movimento de relativa liberdade para o espírito, pois enquanto o corpo físico descansa, a alma pode se desprender parcialmente e atuar em dimensões espirituais. Essa ideia se baseia na crença de que o espírito não está limitado ao corpo material e pode interagir com outros espíritos durante esse estado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, aborda essa questão ao afirmar que o espírito jamais está inativo. Durante o sono, recobra um pouco mais da sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, que nesse mundo quer ou em outros. E aí me veio na mente, por isso que eu parei um pouco, porque assim, quantas vezes, e a gente não tem essa consciência, o nosso espírito ao dormir vai para lugares aonde fomos espíritos ainda muito baixos, muito pequenos. E lá a gente se reúne, entre aspas, com a turma da ela. Lá nesse grupo que eu estou trabalhando de problemas kármicos, a gente entra muito em faixas de passado, aonde aquele irmãozinho que está sendo atendido está pautado nessas faixas de passado, né? Onde fez pesquisas, guerras, enfim, nada evoluídos. E a gente consegue fazer um trabalho espiritual maravilhoso na Casa de João Pedro, para auxiliar todos os irmãos. Dessa forma, os sonhos podem ser interpretados não apenas como manifestações do inconsciente, mas também como registros de experiências vividas pelo espírito, enquanto se encontra temporariamente desligado das amarras físicas. Por isso, novamente, eu ressalto a importância da oração ao ir dormir. O Espiritismo classifica os sonhos de diversas formas, dependendo da sua origem e natureza. Alguns deles são meramente fisiológicos, resultado de processamento mental de informações e emoções acumuladas ao longo do dia. Então, nem sempre estão ligados a faixas de passado.
Sonhos comuns ou psicológicos são aqueles gerados pelo próprio cérebro, resultantes do processamento de pensamentos, emoções e vivências diárias. Eles podem estar relacionados a desejos reprimidos, ansiedade ou memórias do passado, e do passado desta vida ou de outra vida. Sonhos espirituais ou desprendimento parcial do espírito, quer dizer que durante o sono, o espírito pode sair parcialmente do corpo e entrar em contato com outras entidades, seja espíritos amigos, mentores ou até mesmo desafetos espirituais. Muitas vezes, esses encontros não são lembrados ao acordar, ou aparecem de maneira fragmentada e simbólica. E aí, reforço que quando acordamos, se a gente acorda mais tenso, mais, enfim, com alguma dor, algo assim, é porque a gente realmente teve um sonho mais complicado. Aí vem a oração do acordar, porque eu ressaltei muito a oração ao ir dormir, mas é bem importante a oração também ao acordar e firmar muito a nossa espiritualidade. Todos nós temos uma proteção, né? Então, ativar essa proteção espiritual. Sonhos premonitórios. Em alguns casos, os sonhos podem trazer mensagens do plano espiritual sobre eventos futuros. No Espiritismo, acredita-se que espíritos superiores podem inspirar determinados indivíduos a terem visões premonitórias como forma de aviso ou orientação. Volto novamente à questão dos irmãos do baixo. Eles podem também se ligar a nós, nos trazendo premonições, e aí entra a questão da nossa mente. Cuidar e vigiar. Mente, espírito. Sonhos com lembranças de vidas passadas. Algumas pessoas relatam sonhos vividos que parecem pertencer a outra época ou contexto. O Espiritismo sugere que, nesses casos, pode haver uma recordação espontânea de experiências vividas em outras encarnações. Ou, como aquilo que eu coloquei antes, daqui a pouco, o nosso espírito vai em busca dessas vidas passadas. Dos que, na época, a gente considerava muito amigos e que a nossa mente ainda está ligado a esse tipo de forma de pensar e agir. Na doutrina espírita, aprendemos e sabemos das diversas possibilidades de influência espiritual durante o sono. Dependendo do estado vibracional e emocional do indivíduo, ele pode atrair para si espíritos que compartilham da mesma sintonia. Reforço o que eu já disse hoje várias vezes. Nosso mental tem que estar de forma muito positiva, para não atrair espíritos inferiores.
Se a pessoa está em estado de paz e equilíbrio, é mais provável que tenha encontro com espíritos benevolentes e até mesmo mentores espirituais, que possam trazer mensagens edificantes. Por outro lado, se está passando por momentos de angústia, medo, negatividade, pode atrair espíritos perturbadores que influenciam seus sonhos com imagens angustiantes e sensações desagradáveis. O pesadelo. Esse fenômeno está ligado à lei da sintonia energética, um conceito fundamental no Espiritismo. Práticas como a oração antes de dormir, o cultivo de bons pensamentos e a busca por uma vida equilibrada são recomendadas para quem deseja ter sonhos mais tranquilos e enriquecedores espiritualmente. Eu vou colocar o computador para carregar, que não sei se vocês perceberam que está aparecendo ali que está terminando a bateria. O Espiritismo apresenta uma visão ampla e complexa sobre os sonhos, unindo aspectos psicológicos e espirituais para compreendê-los de maneira mais profunda. Segundo essa perspectiva, o sono não é apenas um momento de repouso para o corpo, mas também uma oportunidade para que o espírito se liberte temporariamente e vivencie experiência fora da matéria. Seja através de encontros espirituais, recordações de vidas passadas ou mensagens simbólicas, os sonhos podem revelar muito sobre a jornada espiritual de cada um de nós. Bendita seja a casa de João Pedro, que nos acolheu, nos protege e orienta em nossa caminhada terrena e espiritual. Com os irmãos de luz, sempre nos protegendo e amparando. Que todos possamos, nesse momento, receber em nossos corações as rosas do jardim espiritual de João Pedro. Por isso, o desenho da rosa. Que todos vocês possam estar recebendo as rosas de João Pedro. Muito obrigada. E agora a gente abre para se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, e aí faremos a oração final.